Acelera Mundo, estamos no ar, canal Esporte Total, momentos emocionantes, hora de mais uma live no Capricho para você. Vamos tirar aqui um instante porque já estamos no ar para trazer a informação, trazer a moto velocidade para você. Fim de semana tem abertura da temporada, estávamos aguardando este momento e ele está chegando, não é verdade? GP de Portimão. Hoje quero trazer aqui na live os testes da Moto 2 e Moto 3, falar um pouquinho também da MotoGP e os seus testes e algumas outras informações. Então vem comigo, deixa o like já, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Também interaja comigo pelo nosso chat, já está por aí, eu vou conversando com você, eu vou interagindo com você conforme você vai participando, certo? Se você gosta do nosso trabalho, nosso Pix está aí na tela também, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Então vem comigo, hora da informação. Quero começar com essa imagem que eu vou trazer aqui agora, que é dessa fera aí, o Pedro Acosta, que é a fera a ser batida na Moto 2, enquanto que na Moto 3 temos o destaque também do nosso Diogo Moreira. Sobre isso que eu falo então a partir de agora. Vem comigo, vai comentando aí, vai deixando o like e eu vou interagindo com você. Nossa live tradicional de toda semana aqui no nosso canal. Vou começar então falando da Moto 2. E o Pedro Acosta, então, é esse da foto aí que você está vendo aí na tela. Ele é o homem a ser batido, pois foi o primeiro colocado com sua máquina Red Bull KTM Ádio, quando o teste de Portimão chegou ao fim. O estreante do ano 2022 saiu mais rápido nas tabelas de tempos combinadas. Tanto ele como o rival Fermin Aldeguer, da CAG Speed Up, chegaram a 1 minuto e 41 segundos. Acosta com o mais rápido de sempre, 1:41.907, e Aldeguer com uma desvantagem de apenas 0,072. O terceiro foi o Aron Canet, da Pons Wegel Los 40, com 1:42.091, e o terceiro piloto abaixo do antigo recorde de volta, mas não exatamente em 1:41. A partir daí manteve-se próximo, com Somptia Chantra hasteando a bandeira da Idemitsu Honda Team Asia em quarto, e a equipe colocando um piloto enquanto espera que o desafiante de 2022, Ayogura, retorne de lesão. É isso mesmo, lesão para o Ayogura, que por detalhe não conquistou o título no ano passado, né, por erro dele mesmo. Vou colocar aqui na tela já os tempos para você que está aqui acompanhando nossa live. Vou colocar os tempos aqui para você, deixa eu pegar aqui, e você já vai acompanhando enquanto que eu trago as informações. Tá aí os tempos da Moto 2 no dia 1. E o Sam Lewis, da ELF Mark VDS Racing Team, que está em forma em Portimão, foi o quinto colocado, e apenas 6 milésimos de chanta. Olha só, com o companheiro da equipe de Lewis, o Tony Arbolino, apenas mais 9 milésimos atrás, em um pelotão bem apertado. Já nos antevê o que será a Moto 2, né? Fantástico. O Bob Snyder, da Pertamina Mandalika SAG Team, e Barry Baltus, da Fiat Olie Racing GP, destacaram-se em sétimo e oitavo, à frente de Jake Dixon, da Indy Gas Aspar Team, e o Albert Arenas, da Red Bull KTM Ádio. O estreante mais rápido foi o Sérgio Garcia, da Pons Wegel Los 40, em P17. Vamos lá então, passar aqui ligeirinho pelos tempos. Eu tenho todas as sessões aqui para você. Lembrando que o nosso canal vai transmitir ao vivo. Vamos transmitir ao vivo para você todas as corridas, Moto 3, Moto 2 e, claro, também a MotoGP. Deixa eu colocar minha imagem certinha aqui, vamos lá. Trazer então os tempos que estão aí na tela para você, né? No dia 1, Aron Canet foi o líder, o Pedro Acosta já se colocava por ali, mostrando a força com que ele vem em 2023 na segunda posição. Depois o Albert Arenas. No dia 2,
nos tempos combinados. Isso aqui é tempo combinado, né? Dia 1 combinado e dia 2 combinado. No dia 2 o Acosta já pegaria a primeira posição, 1:42.234. O tempo já baixou ali praticamente 4 décimos do dia 1. Aron Canet no dia 2 fechou em segundo, 1:42.451. Vamos ver se o Canet agora esse ano consegue se manter com a moto em pé, né? Ano passado foi o garoto das quedas da Moto 2. Sam Lewis, terceiro colocado, bem cotado também, 1:42.780. Dois espanhóis e um inglês nas primeiras posições. O Fermin Aldeguer em quarto, o Tony Arbolino em quinto e o Baltus vem aí na sexta posição. Gaps dentro do mesmo segundo temos aqui até o 10º colocado, até o Jake Dixon, né? Bobet Snyder, Albert Arenas, o Chantra, o Baltus. O que mais temos aqui? Ó, dia 3 também, no dia 3, que é o dia final, temos aqui o Pedro Acosta mantendo a primeira posição com 1:41.907. O Fermin Aldeguer fechou em segundo. Olha o tempo aí, olha que loucura, 72 milésimos. E o Aron Canet em terceiro com um tempo de 184 de diferença para o líder. Na quarta posição, Somkya Chantra, o tailandês também bem colocado e bem cotado. Sam Lewis em quinto, Tony Arbolino, Bobet Snyder, Baltus, Jake Dixon e o Albert Arenas fecham os 10 primeiros. Deixa eu ver quem mais aqui a destacar. Salah, Gonzalez, Vietti. Ó, o Vietti aqui, ó, 13º apenas, né? Começou bem no passado. Era o primeiro colocado no campeonato, depois acabou colocando fora, né? A competição. Ramírez, Lopes é outro aqui que esperamos bastante dele, não foi muito bem nos testes, né? 15º. Alcoba, Garcia, Gorberg, estreante, né? O Robert Tulovic, também estreante. Foggia vindo da Moto 3, Daryl Binder voltando aqui para a Moto 2, vindo da MotoGP. Olho nele também, né? Experiência de MotoGP. Dalla Porta, Kelly, Gomes, Skinner, também novato, Nozani, Guevara e o Sanchez, os 29 que testaram no dia 3. Trocando agora de assunto, vamos falar então dessa fera aqui que é o nosso garoto Diogo Moreira. Antes de dar uma passadinha aqui no chat, nosso espectador já participando aqui conosco. Deixa eu mudar aqui minha imagem. Deixa eu colocar o chat na tela para poder interagir com os nossos espectadores. A emoção a mil já, porque final de semana tem corrida, meus amigos. Final de semana tem corrida, eu não vejo a hora realmente de começar. A partir de sexta-feira já estaremos aqui abrindo os trabalhos no nosso canal Esporte Total. Momentos emocionantes e no site também. Acesse sempre informatudo.com.br. Daqui a pouco eu falo da MotoGP. A MotoGP não está muito diferente da Fórmula 1, escreveu aqui a Kumatora Brasil, em questão do domínio de uma equipe, até porque a Ducati e suas privadas estão em outro patamar. Tipo como começou na Fórmula 1 também, né? A Fórmula 1, a Red Bull também mostra-se em outro patamar. Só que a MotoGP não começou ainda, né? E mesma coisa o Mundial Superbike. Lá sim, lá já está garantido, né? A Superbike, a Ducati muito à frente das demais. Vamos ver aqui na MotoGP, tudo em aberto ainda. Obviamente, a Ducati tem a melhor moto, né? Não há dúvidas quanto a isso. Vai ser a melhor do grid, com certeza. Mas é cedo para dizer, né? Quem sabe poderemos ter surpresas. A Aprilia muito bem, daqui a pouco eu falo da Aprilia. Quartararo tirou uma volta rápida no final, tá aprendendo sobre a moto. Enfim, né? Algumas coisas Marc Marquez sempre pode surpreender, mas a moto, claro, não ajuda. Enfim, os que mais conseguem brigar diretamente contra o Império Ducati é o Quartararo e o Espargaró, além do Marc Marquez numa Honda boa. E que o Ayogura não perca mais um título por teimosia. Ele botou fora o título, né? Na penúltima corrida foi querer fazer o que não precisava, caiu e aí colocou fora uma vantagem que ele tinha, inverteu, e aí o Fernandes acabou ele ficando com a vantagem para a última corrida, e aí você chegar na última prova com mais pontos que o segundo colocado
é praticamente o título já no bolso e você só precisa administrar a sua corrida, né? Então a Ayogura realmente colocou fora esse campeonato. Vamos falar então do Diogo Moreira, que está aí na tela, e trazer para você essa informação. Deixa eu pegar outra imagem aqui. Aí o Diogo Moreira na tela. Vem comigo então, vamos falar agora da Moto 3, outra categoria que será, claro, transmitida aqui no nosso canal. Vai comentando aí, deixa sua mensagem no chat. Bom, Ricardo Rossi, da SIC 58 Squadra Corse, começou a temporada de Moto 3 no topo, com o italiano fazendo uma volta escaldante a Portimão sob o antigo recorde de volta no teste oficial. Na perseguição ao veterano 54 Rossi, temos o estreante José Antônio Rueda, da Red Bull KTM Adjo. Olho nele, hein? E que passa na mão, né? A apenas 51 milésimos atrás e com uma volta que também está abaixo do recorde anterior. Se ele não chamava a atenção, apesar do fato de ser o primeiro piloto a vencer o Junior GP e a Red Bull MotoGP Rookies Cup no mesmo ano, ele definitivamente agora merece destaque. Então, olho nesse piloto, não é à toa que a Red Bull KTM Adjo o contratou, né? Guarde o nome, José Antônio Rueda. O terceiro lugar na tabela de tempos combinados vai para David Munhoz, da BOE Motorsports, um impressionante estreante em 2022, começando sua segunda temporada em alta, com 2 veteranos completando os 5 primeiros. Ayumu Sasaki, da Liqui Moly Husqvarna Intact GP, e Romano Fenati, da Rivacode Snipers Equipe. Algumas posições. Ele está certo aqui, Rivacode Snipers Equipe. Deixa eu encontrar. Ah tá, é que traduziu aqui, né? Rivacode Snipers Team. Muito bem. Bom, algumas posições notáveis incluem o trio de estreantes de 10º a 12º, com Davi Alonso, da Auto Solar GasGas Aspar Team, o Fiari Fujin Asman, da MT Helmets MSI, e o Colin Veijer, da Liqui Moly Husqvarna Intact GP, todos impressionantes. O australiano Joel Kelso terminou o teste em um respeitável 13º, depois de começar o fim de semana liderando o FP1 no molhado e ficando entre os 10 primeiros nas sessões anteriores do FP. Denison Chu, da Red Bull KTM Adjo, em P15, e Jaume Maziá, da Leopardo Racing, em P19, são 2 veteranos que estarão procurando por mais quando o Grande Prêmio começar. O Diogo Moreira se destacou no dia 2, ficando em primeiro. No dia 3, quando os melhores tempos foram alcançados, ele ficou na 9ª posição com o tempo de 1:47.653, a 4 décimos do líder. Já vou trazer aqui para você. Deixa eu só checar a questão do colega de equipe aqui do Diogo Moreira, né? Tivemos mudança nessa questão. Deixa eu colocar na tela os tempos e você já vai analisando, né? Vou colocar os tempos aqui da Moto 3. Opa! Aqui. Os tempos da Moto 3 no ar aí para você acompanhar. Deixa eu ver aqui, agora me fugiu. Eu não me aprofundei muito na questão da Moto 3, mas me parece que... Cadê o antigo colega de equipe do Diogo Moreira? Aqui o Yamanaka. A Yamanaka trocou de equipe, olha só, GasGas Aspar Team. Foi para GasGas, o Ryusei Yamanaka. Ficou essa questão, né? Nós não sabemos por que o Diogo Moreira não foi promovido a uma equipe melhor, né? Isso aí ficou nos bastidores. Certamente existe um motivo para isso, né? O Diogão acabou ficando nessa equipe que é novata, era novata, né? Agora já tem o 2º ano de competição. Mas esperamos que ele realmente venha com mais arrojo agora. Agora é hora de mostrar o talento, ele tem talento. Nos testes aqui ele ficou, nos tempos finais, na posição que ele costumava ficar durante as provas do ano passado, ali por 9º, 8º, 7º, acabou em 9º, mas é hora dele mostrar realmente trabalho, apesar de não estar em nenhuma das equipes fortes, né? As mais fortes são justamente a GasGas e também a Red Bull KTM Adjo, né?
equipes mais fortes, entre outras. A dele é uma equipe novata, agora do segundo ano de Moto3, mas no braço aí o Diogo pode, quem sabe, mostrar alguma coisa, né? Vou passar aqui os tempos. No dia 1, então, na sessão combinada, o Maviá da Leopardo Racing também equipe forte, né? Fez o melhor tempo. O Romano Fenati, retornando à Moto3, lembra dele? Se você não conhece o Romano Fenati, é aquela figura que acabou apertando o freio do adversário na reta, né? Quase causando um acidente. Acabaram pegando ele de volta. É que o que ele tem de maluco, ele tem de talentoso também, né? E tá aí, ó, segundo lugar no primeiro dia. O Suzuki incomodou bastante ano passado, né? Terceira posição para ele. Ricardo Rossi, Olgado e Kelso. Aqui Diogo Moreira foi o nono, então, no primeiro dia. Segundo dia, tivemos ele, Diogo Moreira, da MT Helmut MSI, ocupando a primeira posição, 1:48.353, um décimo abaixo já do tempo do primeiro dia. David Munhoz foi o segundo, Daniel Rolgado o terceiro, Sasaki o quarto, Odin vem na quinta posição. Tá comentando aí, quem vai ser o cara a ser batido na Moto3? Será que Diogo Moreira pode ser este piloto? Só o tempo dirá, né? Depois, no último dia, o Ricardo Rossi acabou fechando o melhor tempo, 1:47.211. Baixou quase um segundo, né? Do tempo do dia 2. O Rueda ficou em segundo e o Munhoz na terceira posição. Olha só, 51 milésimos para o segundo, 1/10 para o terceiro. Depois Sasaki em quarto, Fenati em quinto, Rolgado em sexto, Suzuki em sétimo, Ogden em oitavo e o Moreira fechou na nona posição, 4/10 apenas do primeiro colocado. Então, e teste é teste, corrida é corrida, né? Não ache você que o Diogo vai ficar aqui na nona posição, assim esperamos nas corridas, né? Ele já tem tudo agora para fazer uma temporada bem melhor do que ele fez, que já foi excelente no ano que passou, né? Vamos ver quais mais nomes temos por aqui. O Alonso, o Asman, o Veijer, novato também, né? Kelso, Ortolá, Onchu, Denis Onchu apenas em 15º, Farioli, também novato, Toba, Bertelê, Maziá, Yamanaka. Olha o Yamanaka aqui, ó. Uma baita equipe na mão, apenas na 20ª posição, né? Pena que o Diogo não tá aqui, né? Seria realmente fantástico. Como eu disse antes, teve algum motivo aí que impediu que o Diogo Moreira realmente estivesse em uma equipe melhor, que poderia ser justamente essa Gasgas, né? O Nepa, Artigas, Salvador, Adi, Forussato, a Ana Carrasco, a única representante feminina na Moto3. Se eu não me engano, tem mais uma mulher aqui. Deixa eu ver. Depois eu dou uma olhadinha ali. Se eu não me engano, tem mais uma mulher na Moto3. Depois o Whitley e Felon. Deixa eu olhar agora aqui, porque depois eu esqueço, né? Deixa eu dar uma olhadinha agora. Na Moto GP, ou é na Moto... Não, acho que na moto elétrica, na Moto E, que tem duas mulheres, né? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Tá aqui a Ana Carrasco. Tá aí a galera, né? Não, somente ela mesmo. A Ana Carrasco, a única mulher no grid. E na Moto E que temos mais representantes femininas. Então esses foram os testes, amigos. Testes para a Moto 13 e também a Moto 2. Deixa eu colocar o chat na tela. Nosso espectador já comentando conosco. Fico feliz. Vamos trazer aqui a questão do nosso chat sempre movimentado. Vamos lá então, com o Motora Brasil, naquela derradeira corrida da Malásia, o segundo lugar do Ogura daria para ele 14 pontos de vantagem para a etapa final. Brigar pela primeira posição, além de desnecessária, custou caro à toa. É o que eu falei antes, né? Com certeza.
Moto 2 ainda aposto no Ogura, mesmo que vá ficar ausente na estreia. Tomara que Diogo chegue na MotoGP. Desde Alex Barros não tem nenhum brasileiro correndo na classe rainha das motos, verdade. Na antiga 500 cilindradas, Alex Barros, apesar de não ter brigado por títulos, ele era arrojado e brigava até aonde podia, com os grandes da classe rainha, né? Com Duran e o Gran Rossi. É só o fato de estar brigando por vitórias com o Rossi já mostra o talento realmente que tinha o Alexandre Barros, né? O que ferrou com o Moreira foi os pneus da sua KTM. Nos instintos finais, ele precisava moderar na sua velocidade para completar a corrida. Você se refere aqui aos treinos, né? Aos testes. Eu não consegui acompanhar ao vivo, mas tá aí a sua informação, né? Mesmo numa equipe novata, o Moreira estava brigando. O Moreira estava brigando constantemente entre os cabeças. Chegou a liderar algumas voltas, diversos top 5 e até mesmo a pole, né? Inédita para um brasileiro na Moto 3. Verdade, tudo isso foi narrado no passado aqui no canal. Todas essas conquistas do nosso Diogão Moreira. O que mais temos aqui? Obrigado como ator, hein? Sempre participando com muito conteúdo interessante. Fico muito feliz. Mesmo uma moto limitada, ele mostrou a que veio, aonde foi para a MV Augusta. Aonde foi parar a MV Augusta? Equipe MV Augusta? Confesso que eu não sei dizer. Moto 3 eu não me especializei muito, tinha tanta informação, olha... Nosso canal, trabalhamos sozinhos aqui no canal e tem Fórmula 1, tem os esportes de combate, a MotoGP, a Moto 3, a Moto 2 é muito conteúdo, realmente eu faço o que eu posso, aliado a outros trabalhos que eu tenho, eu ainda não consigo me dedicar 100% ao canal, se eu pudesse fazer isso com certeza traria muito mais informação, mas hoje isso não é possível ainda, né? O seu like, seu compartilhamento, seu gostei aí com certeza ajuda muito nesse sentido. Moto 3 e Moto 2 serão bem competitivas, não tem Ducati. É verdade, né? Tem essa questão. Bom, vamos seguindo aqui, vou dar uma passadinha rápida também na MotoGP. Uma passadinha nos tempos rapidamente, não vamos alongar muito, porque já tratamos isso na semana passada, né? Vou pegar aqui no nosso site e trazer os testes também da MotoGP, né? Toda a informação que eu trago aqui está no nosso canal, né? E no nosso site, informatudo.com.br. Aqui os testes Portimão, né? Vou botar esse videozinho aqui da Ducati. Legal, né? Pecco Bagnaia. Aí a piadinha, coisa de brasileiro só pode, né? Piadinha com relação ali a asa traseira da Yamaha, né? Galera não perde tempo. Muito bem, então, no dia 2, o que eu tenho aqui? Acho que os combinados, né? Combinados do dia 1 e do dia 2. Pecco Bagnaia, então, líder, Ducati, 1:37.968. O Zarco, com a prima para a Mack Racing, também Ducati, com quase 3 décimos de diferença. E o Fábio Quartararo tirando a volta rápida no finalzinho. Daqui a pouco eu falo sobre isso, hein? Essa volta rápida que ele tirou no final ficou a 3 décimos do Bagnaia e 38 milésimos do Zarco. Luca Marini contra a Ducati em quarto, Marco Bezzecchi em quinto, Ducati, e o Bastianini sexto, Ducati, além do Alex Marques, olho no Marques, hein? Sétimo, o Alex, né? E o Martin na oitava posição. Dali Ducati, né? As Ducatis realmente dominando aqui nos testes. Somente o Quartararo conseguiu furar esse bloqueio do Ducati e aparecer ali no pódio, entre aspas, né? KTM com Brad Binder em nono. Também um piloto muito experiente e muito talentoso, o piloto Brad Binder. Outro que se tivesse numa equipe de ponta, iria com certeza incomodar, né? Aleix Espargaró teve problema na mão, teve que operar ali o braço, né? Então não estava 100%. Décimo colocado, ficou a 6 décimos ainda. Miguel Oliveira muito bem também, com a nova equipe Cryptodata RNF, daqui a pouco eu falo dessa equipe. Maverick Vinales em 12º, John Mir 13º,
O, o Rins disse que ele é a melhor Honda. Daqui a pouco eu falo sobre isso também. Mas aqui nos testes o Mir ficou em 13º, o Marques 14º e o Rins então em 15º. Raul Fernandes 16º, Jack Miller 17º. Jack Miller vai sofrendo com a KTM, já tô vendo, hein? Paul Espargaró, mesma coisa, né? 18º. Franco Morbidelli, daqui a pouco eu falo dele, não vou nem falar muito agora. O Takaki Nakagami 20º. Esse tá na Honda ainda porque é piloto da casa, né? É japonês, que já faz tempo aí que tá aí só porque é japonês. O Fábio Di Giannantonio 21º, Augusto Fernandes 22º. Augusto Fernandes vai ter que adaptar, né? Michele Pirro, piloto de teste Ducati 23º. E o Stefano Bradl, também piloto de testes, em 24º. Para ver, né, que não adianta, você pode ser bom piloto de teste, mas você não tem o ritmo dos demais. Dá para ver aí, né, onde fica o piloto de teste. Tá gostando? Deixa o like, mais uma live aqui no nosso canal trazendo informação para você. Tá chata a música? Deixa eu ver se tá alta aqui. Deixa eu baixar um pouquinho, né? Já que a música fica repetindo, eu vou dar uma baixadinha. Não precisa estar tão alta, né? Achei que não estava tão alta. Vamos lá então, dando sequência. Trazer agora mais um assunto por aqui. Hoje as motos estão aqui perto de casa. Parece que sabe da live, né? Não sei se está pegando bem aí no microfone. Vou falar aqui dessa questão da... Temos uma etapa do Mundial que está em risco, hein? Uma etapa do Mundial que está em risco. Tem assuntos que você só fica sabendo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Então deixa o like aí, capricha no like. Capricha no like, porque aqui a informação vem sempre. Lembrando, estaremos ao vivo com a live da Moto3, Moto2, MotoGP. Todas as corridas transmitidas ao vivo, os treinos também, corrida sprint. Tudo certo, já estaremos 100% nesse fim de semana. Vamos transmitir os treinos também, tudo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Bom, olha só, a temporada vai começar, GP de Portimão, né? E já temos um problema pela frente. A MotoGP em 2023 quer andar em todo o planeta, né? Ásia, Europa, Áustria, América, e a poucos dias do início do campeonato do mundo de MotoGP em Portimão, os alarmes dispararam para o circuito indiano de Bud. Em um total de 21 corridas, com etapas já bem conhecidas e antigas, também há outras novas, né? O caso do Cazaquistão e também da Índia. A primeira delas será no início de julho, no dia 9, e a segunda, se finalmente ocorrer, será no final de setembro. O Circuito Internacional de Bud, na Índia, passou nos testes pertinentes há vários meses e teve a aprovação de Carmelo Espeleta. O CEO da Dorna visitou o país para conhecer em primeira mão o circuito e as suas instalações. Visita que teve grande aceitação e por isso o país está preparado para acolher um fim de semana de MotoGP. O objetivo de Espeleta de internacionalizar ainda mais a MotoGP em todos os setores do planeta foi adiante. Já falamos aqui, né, em outras ocasiões sobre essa ideia da Dorna, né? No entanto, as últimas informações vindas de lá da Índia disparam todos os alarmes, olha só. Deixa eu colocar essa outra imagem que é a pista aqui na tela para você. Opa, aqui tem a imagem da pista. Teremos pista nova, tá aí na tela. Essa aí é o GP da Índia. E acontece que foi noticiado pelo jornal local, o Times of India, que a pista deve passar por várias reformas para aumentar as brechas ou melhorar pontos de asfalto para receber então o seu primeiro grande prêmio de MotoGP no fim de setembro. A data é setembro, né? Eles têm 6 meses pela frente e até lá não deve haver nenhum tipo de problema para planejar as obras e executá-las. Dá tempo, né? Pelo menos não na questão tempo. O problema é que essas reformas, que são necessárias para que os pilotos tenham mais segurança quando estiverem na pista, custam, olha só, 4,5 milhões de euros. E parece que ninguém está interessado em arcar com esse valor. Abre aspas, o tempo é crucial. Existem algumas brechas que precisam ser alcançadas, locais que precisam ser alargados, pois são projetadas para carros.
Eles devem ser trocados para a segurança dos pilotos. Além disso, tem que ser feitas algumas alterações no sistema elétrico do circuito e a repavimentação de algumas zonas. Palavras do promotor de corrida, o Pushkar Nath Srivastava, que já pediu que as obras comecem o mais breve possível. A incerteza nesse momento, a poucos dias do início do Mundial em Portimão, é máxima. A parte boa é que a data do Grande Prêmio da Índia está muito distante. E mesmo assim, a incógnita do que acontecerá até setembro deve terminar bem antes. E claro, nós aqui avisaremos você. Olha que legal essa questão aqui, lembra bem o GP da Fórmula 1 do último fim de semana. Aqui um setor bem rápido, olha só que legal, né? Uma reta e daí um setor aqui. Deixa eu ver qual é o sentido da pista. Deixa eu pegar aqui para você, mostrar aqui Vamos pegar aqui a pista e pegar as informações dela. Certamente gostei daquele trecho ali, hein? Bem perigoso, inclusive. Cadê a Índia? Setembro, Buda, tá aqui. Ah, não tem informação ainda. A reta 1.006 metros, olha o tamanho da reta, hein? Comprimento do circuito 5 km, 8 curvas para a direita e para a esquerda e 12 metros de largura. Não tem nem informação aqui do sentido da volta. Deixa eu pensar aqui. A largada é aqui, né? Não dá pra saber aqui o sentido, ó, temos dois cotovelos, tanto na chegada como na largada aqui, né? Se for largada pra cá, sentido horário, o cotovelo é pra esquerda, olha só. E se for pra cá, o cotovelo é pra direita. E bota cotovelo nisso, hein? Esse aqui é sensacional, hein? Olha só, hein? Enfim, essa é a pista, então. Ah, não, pera aí, viajei aqui, não. Esqueça o que eu falei. Essa parte externa não é a pista, não. Essa parte externa é o muro. A pista é aqui dentro, agora sim. Mas o cotovelo sim, segue valendo aqui. Cotovelo. Aqui, mais um. Nossa, o que tem de cotovelo aqui é uma coisa incrível. Mas cadê essa reta? Isso aqui dá 1.000 metros, não acredito. Não parece que dá 1.000 metros aqui, mas enfim, é um retão, hein? Aqui mais um trechinho por dentro, né? Aí agora sim, então não é essa parte externa aqui não. Seria legal, né, se fosse. Só que não, é a parte interna. Agora dá pra ver bem aqui. Legal, então essa é a pista lá da Índia. Tá gostando? Deixa o like. Se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Tem vídeo aqui a todo momento, também lives pra você ficar por dentro. Vamos seguindo. Trazer mais e mais para você. Quero trazer agora a próxima informação. Vou falar agora do Rins, que eu falei antes, né? O Rins, ele disse que é mais rápido do que o Mir e também que o Marques. Toma uma aguinha por aqui porque senão não dá, né? Bom, falar então do Rins, já vai comentando aí na Honda, quem você acha que pode se destacar. Marques, Mir, Rins, Nakagama, enfim, né? Vai comentando aí quem nessa galera aí vai se destacar. Será que o Marques perde o trono na Honda? Na MotoGP parece que ele já perdeu, né? E na Honda, será que perde também? Será interessante, né? Teremos um campeão do mundo, que é o Mir, e teremos um piloto que acabou o campeonato em terceiro, se não me engano, né? O Rins acabou muito bem o campeonato. Venceu a última prova. Enfim, esse é o Rins. Depois de 6 anos na Suzuki, no próximo fim de semana, será a primeira temporada na LCR Honda para Rins. Em 2020, ele terminou o campeonato com um bom terceiro lugar, ano em que seu companheiro de equipe Mir foi campeão. Agora, com a saída da Suzuki, seu contrato o ligou diretamente à HRC e já sabe que não terá o mesmo equipamento da Repsol de Marques e Mir. Em Portimão, onde o campeonato inicia, Rins terminou no 15º lugar,
na tabela de tempos. 8 décimos do mais rápido Pecco Bagnaia e imediatamente atrás do Mir e do Marc Marques, do qual foi separado por apenas 4 milésimos, como já falamos anteriormente, né? No total, o catalão completou 162 voltas, divididas entre 77 no sábado e 85 no domingo. Ele avalia desde os testes da Malásia e sabe que o caminho será bastante longo, equipe satélite, né? Ele disse, abre aspas, demos um passo à frente em relação a Sepang. Tanto lá quanto aqui fiz uma simulação de sprint race e estou mais próximo dos líderes. Ainda estou longe uns 4 décimos ou meio segundo, mas está melhor. Em Sepang analisei muitos dados do Marc e do Mir, mas em Portugal só o fiz no final do dia. Em termos de ritmo de corrida, acho que sou um pouco mais rápido que eles. Durante a volta voadora, eles têm uma moto diferente da minha, mas estou feliz por estar no mesmo décimo, fecha aspas. Então, guarde esta informação, né? Rins dizendo que no ritmo de corrida ele é mais rápido que o Marques e o Mir. Quanto às exigências físicas da RC213V face à Suzuki, Rins comparou, olha só, abre aspas, a Honda é um pouco mais exigente que a Suzuki, mas antes de experimentar achava que era mais física do que realmente é, palavras do piloto da equipe de Lúcio Cecchinello. Tá, então o piloto Alex Rins e a informação sobre ele aqui para você. Dando sequência, próximo assunto. Hoje a live não será muito longa, mas traremos muita coisa interessante. Vamos falar aqui dele, essa fera não pode faltar numa live, né? Yamaha otimista para a recuperação de 2023. Vai comentando aí, o que você acha, Yamaha? O que será da Yamaha em 2023? Não tem equipe satélite, só um piloto se destacando, bem complicado, né? Vamos falar então da Yamaha, do Fábio Quartararo e também do Franco Morbidelli, nosso Franco. Foi um passo só, mas no segundo e último dia de testes em Portimão, a Yamaha deu um grande passo com o Quartararo fazendo uma volta muito próxima da de Bagnaia. Eu falei agora há pouco, trazendo os tempos ali para você, né? No primeiro dia, pôde-se ouvir de Quartararo a frase, foi um desastre. Por quê? O desempenho dos pneus macios não chegou nem perto de onde deveria estar. A boa notícia para a Yamaha, o campeão mundial de 2021 e seu companheiro de equipe Franco Morbidelli, foi que a potência extra foi extraída do motor com especificações de 2023. A velocidade máxima é algo que a fábrica de Iwata deseja há várias temporadas, mas parece que eles finalmente decifraram esse código. No entanto, os tempos de voltas não se refletiram, ou não refletiram isso. Quartararo e Morbidelli deixaram Sepang ocupando P17 e P19 nas tabelas de tempo combinado, com mais 2 dias de teste em Portimão para tentar descobrir por que não conseguiram obter o máximo desempenho com um jogo novo de pneus macios. Isso não afeta apenas as sempre importantes sessões de qualificação, mas também a corrida sprint, é bom lembrar, teremos a corrida curta, né? Esse problema continuou no segundo dia, levando o Fábio a dizer o seguinte, não me sinto com a moto. Palavras dele, né? Porém, um suspiro de alívio veio no final dos testes, com essa volta rápida. Foi por acaso? Não. Retroceder para avançar foi essencialmente o que aconteceu. Voltar às configurações antigas permitiu a Quartararo encontrar aqueles poucos décimos extras de que precisava desesperadamente para a primeira rodada, já que o francês acabou o teste de Portimão em P3 positivo. E o Morbidelli? Deixa eu colocar a imagem do Morbidelli na tela para você. O que será do piloto Franco Morbidelli, meus amigos? Esse 21 aí que você vê na tela, com a bandeira do Brasil no topo lá do capacete, né? Nenhum piloto da MotoGP está sob pressão mais imediata do que o Franco Morbidelli, com os chefes da Yamaha aparentemente encontrando todas as maneiras imagináveis de dizer que ele precisa encontrar desempenho extra com urgência. Todo mundo sabe, né? Se ele não for bem agora em 2023, pode ensacar a viola, como se diz aqui na minha região. A posição da Yamaha é muito fácil de entender, depois de uma temporada em que Morbidelli marcou
17% dos pontos do companheiro de equipe Fábio Quartararo, mas parecia que essa linha de base em particular seria pelo menos eliminada com bastante facilidade em 2023. Mesmo tendo um pano de fundo, as surpreendentes lutas de uma volta da Yamaha, o Morbidelli ficou mais feliz com os novos desenvolvimentos de chassi, mais feliz com o motor aprimorado e aparentemente mais à vontade com a M1, depois de ter trabalhado para se tornar mais agressivo para se adequar à evolução da moto. Depois veio o teste de março em Portimão, e nada disso apareceu nos tempos de volta, conforme você já acompanhou antes aqui na live, né? Aos repórteres, por não conseguir o mesmo sucesso do Quartararo, lhe disse o seguinte, olha só, abre aspas, olhando para a classificação, nosso resultado pode parecer ruim, mas na realidade a diferença não é tão grande, e a menor melhora pode nos colocar para cima na ordem. Palavras então do vice-campeão lá de 2020. P19 não é onde o italiano quer estar, ou deveria estar, mas os tempos são apertados. Ele está a menos de meio segundo dos 10 primeiros. E o objetivo da Yamaha é claro, reconquistar o título. E o quanto a falta de uma equipe satélite custará para chegar lá, só o tempo dirá, né? Sem equipe satélite você não tem como... você tem menos dados para analisar. Essa é a principal função de uma equipe satélite. Você tem mais 2 pilotos testando a moto e a equipe principal pode usar esses dados, então, para melhorar a moto principal. Por isso que a Ducati, um dos motivos da Ducati, claro, a moto já veio boa também, né? Mas a Ducati tem um monte de motos lá no grid, tem 8 motos lá, e tem dados de todas elas para analisar e melhorar a sua moto cada vez mais. E com tudo que a Aprilia e a Ducati apresentaram, principalmente a segunda, certamente a Yamaha terá muito trabalho pela frente. Mas eles têm um piloto que já provou que sabe extrair água de pedra. Porém, fazer isso como ele fez muito no ano passado é sempre perigoso. Logo veremos, né, o que vai acontecer. E sabemos também, né, que o Morbidelli não é o Fábio Quartararo. Certamente parece que ele não tem a mesma capacidade de extrair da moto aquilo que ela tem a oferecer. E você, qual é o seu palpite com relação ao Morbidelli? Deixe seu comentário aqui na descrição, no chat, se estiver vendo ao vivo, ou nos comentários, caso esteja vendo em etapa posterior. Eu quero trazer aqui alguns comentários de gringos, pessoas de outros países, comentando sobre o Morbidelli. Olha só, bem interessante. Enquanto você vai aí comentando também. Abre aspas, olha só, palavras de pessoas de fora, lá da Europa, principalmente. Diria apenas que Franco Morbidelli não está presente por motivos de atuação. Ele claramente tem algo contra o Jarvis. Pode ser, né? Outro comentário, se eu fosse a Ducati, estaria oferecendo a Franco uma Panigale de fábrica para 2024 no Mundial Superbike. Acho que o ganso da MotoGP dele está cozido. Também acho, vai ser difícil ele se manter na MotoGP. Até agora não mostrou realmente. Ele disse, né? Estou próximo do primeiro colocado, né? Vamos ver nas corridas como que vai, né? Mais um comentário aqui, olha só. É provável que o Rossi ajude. Acho que houve alguns testes de inverno que VR46 de inverno com VR46 Panigale. Frank estava no topo, então ele só precisa de uma moto que pudesse pilotar em seu estilo. Tem isso também, né? Nitidamente, essa moto não é feita para o Morbidelli, assim como as Hondas não são feitas para outros que não sejam Marc Marques. Seguindo com os comentários, o fato é que o Morbidelli tem um companheiro de equipe como o Fábio, que é um piloto único, com tanto talento natural como apontado por Dovi, que as coisas que o Fábio faz na Yamaha, ninguém no mundo pode fazer, e fazer a moto parecer maior do que realmente é. Pergunte ao Vinhales, ao Rossi, ao Crutchlow, eles vão dizer a mesma coisa, que a moto Yamaha atual tem tantos defeitos, mas o Fábio consegue escondê-los. Pilotos normais como Vinhales, Crutchlow e Morbidelli não conseguiram, por isso estão tão longe do topo. Mais um comentário do que duramos no ano passado, a Yamaha mudou para uma moto de roda dianteira. E a mesma coisa que costumava acontecer com a Honda, poucos pilotos andam com o pneu dianteiro e todos os outros se sentem perdidos. Aquele quer dizer, né, forçar mais o pneu dianteiro, né?
como o Marques faz, né? Se você comparar como todo mundo está torcendo por Alex Marques na Ducati, Frank é melhor que Alex. Na Panigale, no inverno, ele foi mais rápido que os pilotos VR46. Não é improvável que Rossi lhe dê outra chance na VR46. Claro, se eles não passarem para a Yamaha como satélite. Legal, né? Diz o cara aqui que todos estão torcendo pelo Alex Marques. E você, tem palpite bom com ele? Já mostrou que vai andar entre os primeiros, isso sim, né? Certamente, vamos aguardar, né? Mais um comentário, Alex Marques é melhor que Alex Rins. Ele o venceu em máquinas iguais em 2014 na Moto3. Quando Rins era, na verdade, o piloto mais experiente. Olha só essa afirmação, né? Interessante. Vamos aguardar, tem tantas incógnitas para colocar na mesa, né? Mais uma, penúltima. Eu gosto de Morbidelli e acredito que em uma moto Ducati ou Aprilia ele estaria lutando por vitórias e pódios, mas infelizmente ele não pode pilotar a atual moto da Yamaha rápido como Quartararo. O melhor cenário para Morbidelli é Martin ingressar na Yamaha em 2024. Bezek ou Marini substituindo Martin na Pramac e Morbidelli ingressando na equipe VR46 de Rossi. Olha só as possibilidades, né? E por último, eu também acho que Martin vai entrar na Yamaha. De jeito nenhum ele vai aceitar ser piloto satélite por mais 2 anos, porque ele também sabe que é sua última chance. Então tá aí as opiniões dos gringos que falam sobre o Franco Morbidelli. E sobre Martin na Yamaha já falamos aqui em outro momento. Deixa eu colocar esse vídeo aqui na tela. Você pode pesquisar aqui no nosso canal. Tá aí o vídeo, ó. Intitulado Cortes MotoGP, Jorge Martins versus Toprak. Deixa eu pegar aqui a descrição completa. Jorge Martins versus Toprak na Yamaha. Então pesquisa aqui no canal, você vai encontrar o nosso vídeo que fala sobre esse assunto, bem interessante. Um assunto que já abordamos por aqui. Tá gostando? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vamos seguindo, mais informações. Deixa eu ver o que mais eu tenho separado aqui para você. Foi apresentada, olha só. Olha que bacana aí. Que bacana essa novidade para a MotoGP 2023. Cryptodata RNF MotoGP é lançada com tecnologia inovadora. A tão esperada apresentação da equipe Cryptodata RNF MotoGP Team aconteceu em Portugal, na abertura da temporada 2023. Antes da abertura, né? Revelando o novo DNA. Cores e inovações da equipe. Os pilotos são Miguel Oliveira, 88, e o Raul Fernandes, 25, que você vê aí na tela. Inovação e vontade de buscar a excelência são as palavras-chave para a equipe Cryptodata RNF em 2023. Iniciando uma nova era como a primeira equipe satélite da Aprilia na história do Campeonato Mundial do MotoGP e uma parceria única entre a RNF Racing Limitada e a Cryptodata. O espírito da equipe se reflete na ousadia, combinação de verde, azul, preto e ouro rosa. Ouro rosa, olha só, hein? Representando a transição da antiga para a nova equipe. Seu compromisso com a excelência, paixão pelas corridas e vontade de inovar e romper com a norma. As cores são bonitas e chamativas, mas será que vai vingar? Só o tempo dirá, né? Nos testes a equipe foi até bem sucedida, principalmente usando a experiência do piloto português Miguel Oliveira. Ele terminou o treino nos combinados em P11, a 6 décimos do líder Bagnaia da Ducati. Já o Raul Fernandes terminou em P16, a 8 décimos do piloto Bagnaia. Deixa eu colocar outra foto aqui para você. Aqui. Olha só que legal, né? A equipe Cryptodata RNF MotoGP, juntamente com seus parceiros de longa data, Green Power, Generators, RCB e WRS, e novos parceiros Sterligarda, Castrol, Estrela Galícia e Shark, trará tecnologia de ponta para o esporte e proporcionará uma experiência de usuário ponta a ponta inigualável para os fãs, parceiros e patrocinadores da equipe. A empresa, como o nome já diz, tem seus trabalhos extra-pista focados na área da tecnologia dos dados, né? Então ela certamente está
no lugar certo, que é a MotoGP. Vou trazer aqui as falas para fechar esse assunto. Falas do Miguel Oliveira e do Raul Fernandes. Olha só, Miguel Oliveira disse, abre aspas, gosto muito da nova pintura. As cores são diferentes e únicas, por isso é bom estar na pista assim. Mal posso esperar pela primeira volta no meu circuito doméstico, representando a Cryptodata RNF MotoGP Team, a bordo da minha Aprilia RSGP. Em 2023 estou diante de um novo desafio, por isso espero que possamos nos dar muito bem e que possamos atingir os objetivos que traçamos juntos durante esta temporada. A moto tem muito potencial e tenho certeza que agora, junto com a equipe, podemos adaptar tudo ainda mais à minha pilotagem e começar a ser rápido para ser competitivo. Fecha aspas, então, palavras do Miguel Oliveira, que vai estrear a temporada em casa. Estrear a temporada, né, na nova equipe. Já o Raul Fernandes diz o seguinte, é definitivamente diferente. Eu gosto, especialmente a parte azul. Cheguei a Cryptodata RNF MotoGP Team com uma mente completamente nova. Tudo é novo, não apenas as cores. Estou muito feliz por vir aqui e tentar me divertir novamente na moto. Meu principal objetivo este ano é voltar com um sorriso brilhante no rosto. Estou muito feliz por fazer parte da Cryptodata RNF MotoGP Team, porque acho que tenho as melhores oportunidades aqui. Temos uma boa moto com a Aprilia RSGP. Eles fizeram um ótimo trabalho, estou muito feliz, fizemos um bom trabalho em Sepang e Portimão, e agora estou realmente entusiasmado para começar a temporada. Tá aí, não podia ser diferente, né? Na abertura dos trabalhos, certamente a motivação sempre está presente nesses pilotos. Hora de fechar a live, trazer o último assunto. Vai comentando aí. Deixe seu comentário sobre o que você está achando dos assuntos. Comente conosco. E para fechar a live, quero falar dessa figura que está aí na tela. Falar um pouco do Mundial Superbike. Aí depois eu vou trazer também o calendário do Superbike, da MotoGP, Moto3, todos os horários para você, características da pista, uma passadinha rápida por lá também, né? Mas em termos de notícia, quero falar aqui do Scott Redding. Olha só, o Scott Redding deixou a rodada da Mandalika do Mundial Superbike com 2 resultados entre os 10 primeiros. A queda na primeira corrida principal não foi o início ideal no sábado, mas domingo o experiente piloto conseguiu o 9º posto na corrida Superpole e o 10º na corrida principal. Isso deixou o britânico da BMW satisfeito, como o próprio confirmando em comunicado, abre aspas. Na última corrida estava muito contente com o desempenho, cometi um erro na primeira curva que me custou algumas posições. Fiquei um pouco irritado com isso, mas as condições eram realmente complicadas. Quanto ao momento, ou aos momentos mais complicados na segunda corrida principal, Redding explicou o seguinte, olha só, abre aspas, mais uma vez tive algum azar, porque caí quando foi a bandeira vermelha, depois eles não recuaram uma volta completa, pelo que fui de 8º para ter de partir 14º. Sabes que a partir daí já é difícil. Fiz um bom arranque, recuperei um pouco no pelotão, mas o pelotão está tão parelho, equilibrado neste momento, que é muito difícil fazer a diferença. Os tempos de volta são muito parecidos, por isso acabei em 10º, palavras do Scott Redding do Mundial Superbike. Para o 45, acabou por ser um desfecho satisfatório, com uma melhoria nas sensações, pelo que ele espera dar continuidade. Ele disse, abre aspas, fiquei contente por ter terminado a corrida. Foi a primeira vez que me senti mais confortável na moto este ano. Espero que agora consigamos construir a partir disso para o resto da temporada. E certamente ele deve estar arrependido, né, de ter deixado a Ducati, pois senão estaria agora certamente colhendo os frutos, né? A moto que ele está pilotando, a BMW, é linda, você vê aí na tela, né? Que imagem linda, que imagem fantástica, a pintura ficou muito bacana, né? Mas a Ducati é outra coisa, deixa eu colocar aqui Fizemos um vídeo já aqui no canal sobre a ida dele para a Ducati, para a BMW, os motivos que o fizeram deixar a Ducati. Se você quiser saber dos motivos, está aqui o vídeo. Scott Redding esclarece decisão
de deixar a Ducati. O vídeo está aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, basta você pesquisar. Esses eram os assuntos de hoje, então, para fechar a live, quero trazer então para você a rodada aqui da MotoGP e também do Superbike. Vou começar aqui com o Mundial Superbike. Trazer a próxima. Lembrando que você pode ficar por dentro de todas as etapas, basta acessar o nosso site, que é esse aqui, né, o informatudo.com.br. Tá aí na tela para você, nosso site, né? Tem as categorias: automobilismo, motociclismo e os esportes de combate. Aí você abre qualquer matéria, qualquer notícia aqui do site, relacionada, é claro, né? Por exemplo, motociclismo. Você vai na matéria e lá no rodapé você vai encontrar as informações da próxima etapa, né? E o calendário também, né? Tem um calendário completo aqui das etapas do Mundial Superbike. A próxima etapa é a rodada da Holanda, Assen. Sexta-feira o FP1 da Superbike começa às 5h30 da manhã, FP2 às 10 da manhã. Sábado temos a Superpole do Superbike às 6h10 da manhã. A corrida 1 acontece às 9 da manhã. Isso dia 21 e 23 de abril, daqui a um mês, né? Daqui a um mês, você que está vendo ao vivo essa live, né? Daqui a um mês, então, a rodada holandesa. E no domingo, temos o mesmo horário, né? A corrida 2 às 9 da manhã, Superpole às 6 horas da matina. Na MotoGP, também tem o calendário aqui, todas as rodadas. Calendário mais longo da história, né? Na sexta-feira temos a Moto 3 começando às 6 da manhã. Moto 2 às 10 a Moto 3, né? A Moto 2 às 6h50. E a MotoGP às 7h45, prática 1. Aqui começa a pegar o bicho, né? Daqui a 3 dias já estamos com a emoção embaixo do braço. A prática 2, TL2, temos a Moto 3 às 10h15, começando na sexta. No sábado, lembrando, sábado tem sprint, né? Corrida sprint da MotoGP. Todas as etapas terão corrida sprint. Vai comentando aí o que você acha disso. Comente aí a questão da corrida sprint. Será que não foi uma aposta muito arriscada da Dorna? Ou vai ou racha todas as etapas com corrida sprint? Para assistir certamente será legal, né? Vamos ver. Quer dizer, é que tem diferença, né? Tem o fã Nutella e tem o fã raiz, né? Você que está aqui na live com certeza é um fã raiz como nós, né? Agora o fã Nutella, não sei, né? O fã Nutella assiste domingo, né? Corrida é domingo. É assim que funciona. Superbike, por exemplo, tem corrida, lá já tem corrida no sábado e domingo. Tem a sprint deles lá, que é a Superpole Race. E a audiência está no domingo, não adianta, né? O fã Nutella, que infelizmente é a maioria, é isso aí, não adianta. Mas enfim, vamos aguardar, né? Então no sábado, prática da Moto 3 começa às 5h40. A MotoGP às 7h10. Depois tem o Q1 da MotoGP às 7h50. Q2, 8h15. Depois Moto 3 e Moto 2. E a sprint da MotoGP, então, anota aí, sabadão, meio-dia. Transmissão ao vivo do nosso canal, hein? Não vou perder isso por nada. Não dá pra perder com certeza essa prova, né? E no domingo, normal, né? 7 da manhã, corrida Moto 3, ao vivo aqui no canal. 8h15, Moto 2 também ao vivo. E a MotoGP às 10 da manhã, ao vivo. Os TLs aqui, os treinos eu transmiti ao vivo com narração. E os TLs eu vou colocar possivelmente o live timing aqui no nosso canal, para você não perder nada. Certo? Tá aí então. Vamos a... Para fechar aqui a live, quero pegar a pista, trazer as informações da pista para você. Autódromo do Algarve. Pegar por aqui que tem eles mudaram lá agora e aqui tem a parte tradicional, que é melhor de ver. A pista tem 4,6 km, 6 curvas para a esquerda, 9 para a direita, 970 metros, aquele retão, né? Um retão enorme aqui de Portimão. Recorde da pista, 1,39,435.
Tá, então as informações da pista para você que tá ligado aqui no nosso canal. Assim chegamos ao fim de mais uma live. Espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui no dia de hoje. No decorrer da semana eu vou fazendo os cortes e enviando as informações também em formato vídeo para você. Certo, amigos? Agora agradeço a audiência. Se gostou, deixa o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, grupos de moto. Assim nosso canal cresce. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo você ganha, tá bom? Se gostou, puder e quiser nos ajudar financeiramente, nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação dos esportes menos favorecidos na grande mídia, certo? Se não puder, não quiser também, o like, compartilhamento, inscrição já ajuda bastante, certo? Acelera Mundo, por hoje é isso. Obrigado, um abraço. E vai ter novidade na corrida da Moto 3 2 GP. Fique ligado, vai ter novidade aqui na nossa narração. Vai ser bem bacana, uma novidade bem diferente. Então, fique ligado. Acelera Mundo e até a próxima.